Caros, vamos fazer aqui a reflexão acerca das 9 bem-aventuranças ou beatitudes, naquele Sermão do Monte, que são 9. Vamos falar dessas que Jesus assim explanou. Texto base, São Mateus 5, do 3 ao 11. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Lembrando bem que a palavra bem-aventurança ou bem-aventurado, beatitude, remete a fazer algo que é certo à luz do Evangelho. Você já ouviu falar da expressão, ele foi feliz no que fez. Ser feliz no que se faz ele acertou, ele foi bem, é isso aí. Então a palavra bem-aventurado, que quer dizer feliz, representa exatamente fazer aquilo que agrada a Deus. Vamos lá, a primeira das 9 bem-aventuranças, ou do bem-aventurado, ou beatitude. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a primeira classe é os pobres de espírito. Pobres de espírito não é a pessoa que tenha pobreza de ordem socioeconômica. Não é você que anda maltrapilho, que não tem o que comer, não tem o que vestir. Não é essa pessoa que não tem teto, mas sim é aquele que é desprovido de vanglória, soberba, de egolatria. É aquele que, de fato, teme a Deus, que tem Ele como soberano, que está acima de tudo e de todos. Então, o pobre de espírito remete exatamente à simplicidade, à humildade. A própria palavra humildade, que advém de humus, de terra, e também é uma das variáveis que dá para formar a palavra homem, está ligada, portanto, à terra, está ligada, exato, a colocar a cabeça no pó, a ser humilde. Então, aqui Jesus está dizendo o seguinte: feliz, certo, me agrada, é aquele que é humilde, porque Deus resiste os soberbos e dá graça aos humildes, exalta aqueles que se humilham e humilha aqueles que se exaltam. Então, se você quer o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus, é necessário ter humildade para aceitar a verdade de Deus, para, se estiver equivocado, se humilhar e pedir a sua misericórdia, para não fazer mal ao trem, ao seu próximo, para saber ouvir mais do que mesmo falar. Então, deu para ficar muito claro o que vem a ser a primeira bem-aventurança e, de fato, por que está até mesmo como primeira bem-aventurança. Porque, de fato, sem humildade nada acontece. A ruína advém da soberba, mas a honra advém da humildade. Diante da honra vai a humildade. Salomão falava acerca disso. Vamos à segunda, então, bem-aventurança ou bem-aventurados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E naquele dia toda a lágrima Deus limpará, enxugará. Não haverá mais pranto, nem ranger de dentes, nem mais clamor. Novos céus, nova terra, promessa de Deus, falada, revelada a João na ilha de Patmos. Então, essa é a promessa para aqueles que choram. Tem um ditado, brasileiro que diz: quem não chora não mama. E poderia ser isto, mas não necessariamente. Aqui, Jesus está falando acerca daqueles que não se conformam com os rudimentos do mundo, que choram pelas almas, que choram por ver um mundo totalmente distante de Deus, que choram de
arrependimento quando pecam e se humilham, que choram para ganhar almas, para ganhar seus familiares, para fazer, enfim, a obra do Senhor. É nesse sentido. E também está ligado, obviamente, à tristeza que o cristão passa aqui nessa terra. Nós estamos aqui como forasteiros. A Bíblia nos diz que no mundo nós vamos ter aflição. Jesus é que disse isso, né? Mas sendo bom porque eu venci. Então, os dias difíceis, de choro, de lamúrias, de lamentações, estão aí. No entanto, nós temos uma promessa de um dia tudo isso cessar. Esse sofrimento, as dores, as perdas, as depressões, os estresses, tudo isso. Então, bem-aventurado é esses que choram, que passam algumas tristezas, mas que essa tristeza vai se converter em alegria, porque Deus é poderoso para assim fazer. Tanto para dar algumas bênçãos para nós, se for da sua vontade, aqui na terra, bem como a vida eterna. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E nós temos o Consolador, que é o Espírito de Deus. Às vezes a gente está abatido, está sofrendo muito. Mas, quando meditamos na palavra do Senhor, o Espírito de Deus fala conosco. Quando damos lugar para Deus em pensamento, o Espírito fala conosco e nos conforta. E serve como alento, como acalanto para a nossa alma combalida, sofrida, tristonha. E isso é muito maravilhoso, porque nem todos têm esse consolo. Porque Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Nós temos a quem recorrer. Por isso, você é um bem-aventurado. Por isso, você é feliz no que faz, no temer a Deus, no estar com Deus. E na hora do choro e na hora do sofrimento, a bênção virá. Porque o choro pode durar uma noite, mas nós temos a certeza que a alegria virá pelo amanhecer. Então você é bem-aventurado. É bem-aventurado. Terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E é difícil ser manso, né? Mas temos que ser. É até um fruto do Espírito, a mansidão. Mas o que vem a ser de fato ser manso? Quer dizer que eu não posso me alterar, que eu não posso me indignar? Não. A mansidão, ela está ligada com algumas palavras: paciência, equilíbrio, saber pacificar a situação, ter controle de si. Está ligado a tudo isso. Os puros e limpos de mão entrarão nos céus. E para você ser puro e limpo de mão é necessário você ser manso. Manso está ligado à simplicidade. Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. A mansidão é tudo. Faz bem para nós, faz bem para outras pessoas. Porque se nós não tivéssemos alguém que pudesse aplacar a ira através da mansidão, e esse é um dever dos cristãos, porque nós somos a luz do mundo, o sal da terra, realmente nós estaríamos aí em guerra sem fim. Mansidão está ligado com o ceder. Como poderão andar juntos se ambos não estiverem de acordo? Se você cede quando há algo equivocado, você não estará de acordo com aquilo que é ruim, porque essa palavra dita por Amós, pelo profeta, remete a esse significado duplo, tanto de estar em acordo com uma coisa boa, bem como estar em acordo, de acordo com uma coisa ruim. Então, quando você cede, melhor dizendo, você quebra esse elo maligno, vamos dizer assim. E aí as coisas podem se contornar. Nós temos vários exemplos de personagens bíblicos que foram mansos e que souberam de fato ser canais de bênçãos no sentido de pacificar as dissensões, as contendas, etc.
Então, bem-aventurado os mansos, bem-aventurado esse que caminha mansamente, porque herdarão a terra. Promessa de vida eterna, promessa de herdar a terra também, de prosperidade nessa vida. Quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sede, ser sedento, ávido. Fome, ter fome de justiça. Sem comer e sem beber você não vive. Bem como, nesse contexto, sem optar pela justiça. O que vem a ser justiça ou equidade? Que é uma palavra técnica. Dar aquilo que é seu, respeitar o próximo, respeitar o seu direito. Você tem um dever e você tem um direito. Você tem o seu direito, mas se não cumprir o seu dever, dificilmente você tem o seu direito. Então, aquele que é faminto e sedento da justiça, ou seja, que cumpre esse dever, ele tem o seu direito de ser farto. Mas farto de quê? Farto de uma justiça completa, farto de uma vida boa, de uma vida de paz, de uma vida de bênçãos. Isso quer dizer, obviamente, da vida vindoura, mas também pode ser aqui nessa vida, porque Deus há de recompensar todo aquele que luta pelo bem, que peleja pela causa do inocente, da viúva, do órfão, do necessitado. Por aquele que quer fazer justiça, não com as suas próprias mãos. Porque a justiça dos homens é como o trapo da imundícia, como dizia o profeta Isaías. Mas sim confia em Deus e luta de uma maneira coerente e até legal, de acordo com as legislações, para que a justiça seja feita. Para que não haja desigualdades, para que, de fato, todos venham ganhar aquilo que eles merecem. Porque no mundo de hoje, a gente percebe o seguinte: tem muito dever e pouco direito. Você tem dever de fazer isso, fazer aquilo. E mesmo fazendo, você não recebe o seu direito. Mas Deus promete, aquele que continuar nesse engajamento, nessa luta, ser farto, ter a conquista, a vitória, e ter a vitória das vitórias, a vida eterna. Vamos seguindo. A quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício, já disse Jesus. Samuel falou para Saul: quero eu obediência e não sacrifício. Lá no profeta Jeremias, que na realidade é no seu segundo livro, que é o livro de Lamentações, também foi escrito por Jeremias, ou pelo menos é colocado ele como autor, fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O Senhor é misericordioso. Por que nós não vamos ser misericordiosos? Jesus falou acerca de uma parábola do servo e do conservo. O servo estava devendo para o seu senhor, mas seu senhor perdoou a dívida. E mais tarde, esse servo foi cobrado, seu conservo que estava lhe devendo, não perdoou. E Jesus falou: ora, você recebeu perdão? E por que você não perdoa? E no mundo egoísta, em que jaz no maligno que nós vivemos, é bem assim. As pessoas só querem para si, não querem fazer o bem para outrem. Elas só querem receber, né? Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim o teu reino, mas seja feita a tua vontade, não. Então aqueles que são misericordiosos vão receber a bênção da misericórdia, da salvação, do perdão, da vida eterna. Agora, se nós não formos, se nós não perdoarmos as ofensas, se nós não, de fato, deixarmos a mágoa de lado, dificilmente
Dificilmente não. Geralmente, realmente, não serão pessoas do reino de Deus, não entrarão nos céus. Misericórdia, algo que falta muito. E não é tiro de misericórdia, né? Como tem a expressão tiro de misericórdia, lá, o tiro da misericórdia, que quer dizer matar a pessoa já que não tem mais solução para ela. Né? Não é isso. Misericórdia é algo muito mais maior do que isso, né? É compaixão, é se colocar no lugar do outro. Dificilmente hoje as pessoas nesse mundo, eu não diria capitalista, mas um mundo realmente imediatista, frenético, mundo de egocentrismo, as pessoas não pensam mais nos outros. Elas só vão parar para pensar em alguém quando passam por alguma situação semelhante. Ah, passei por um problema tal, um câncer, por exemplo. Ah, agora eu compreendo quem está passando por essa doença. Né? Ao contrário, não tem um mínimo pingo de sensibilidade. Então, os misericordiosos são esses, são os insensíveis, são aqueles que não são misericordiosos, né? São os insensíveis, são os que não têm compaixão do seu próximo, que não colocam no seu lugar, que não carregam, como a palavra de Deus nos manda, né? Carregar um dos outros os fardos, que não ajudam, que não cooperam, que só sabe, muito pelo contrário, é atrapalhar, né? É falar mal, é de fato destruir a obra, é até mesmo ter uma certa inveja, enfim. Vamos seguindo. Então, se você é misericordioso, saiba que você vai ter, de fato, a recompensa de ter a misericórdia de Deus. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Quem entra nos céus, os que têm coração puro e são limpos de mão. A pureza do coração, na realidade, é a pureza de mente. Quando se fala do coração, está falando de mente, pensamento. Você tem pureza? Você é uma pessoa equilibrada? Você não suspeita mal? Então você é um sujeito, uma pessoa que tem um coração puro. Tudo é puro para os puros, tudo é impuro para os impuros, já dizia Paulo ao seu filho. Então o necessário é nós tirarmos todas as impurezas da vida do velho e da velha mulher. Impurezas de suspeitar mal, de criar problemas, impurezas de não ver algo espiritual, né? De traduzir as coisas tudo para a questão carnal e etc. Está ligado a isso a pureza, né? E, na realidade, ela é bem abrangente. Se fala de várias coisas, né? Aí tem questão de ordem sexual, de ordem, vamos dizer assim, interpessoal, né? Com relação às pessoas, e por aí em diante. Acho que é bem compreensível que é ser puro de coração, o que é ter a pureza, a singeleza, é ser como uma criança, na realidade. Aquilo que Jesus disse que bem-aventurados são elas, porque de fato delas sai o perfeito louvor e elas têm esse coração puro, sem mágoa, sem rancor, sabem perdoar, amam, não suspeitam mal, não têm malignidade, elas não pensam de uma maneira perversa, de uma maneira realmente repugnante, de ver coisa que não existe em outra pessoa, né? De inventar, de caluniar, de injuriar, etc. Pede as pazes mais rápido que o ser humano, né? E nós temos que ter esse coração de criança, tem que ser que nem uma delas, senão não entramos no reino dos céus, de maneira alguma. Porque esses verão a Deus. Você quer ver Deus? Seja puro coração. Você quer ver Deus? Sem santidade ninguém vê Deus. Então, tem esse coração puro, que é a realidade, santidade, se separar do mundo, do pecado, do engano, se dedicar à vontade de Deus. Vamos seguindo aqui nas bem-aventuranças.
Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Lá nós falamos de mansos, de mansidão, falamos até um pouco de pacificação, mas tem um item específico das bem-aventuranças para os pacificadores, para aqueles que produzem ou procuram a paz social, a paz principalmente do príncipe da paz, que é Jesus, que procuram a prosperidade, porque a palavra paz também pode remeter à prosperidade, né? Já que o termo shalom do hebraico remete a isto. Para todos, pacificação é tudo. Tanto é que a promessa para os pacificadores é ser chamados filhos de Deus. Quem é filho de Deus é pacificador. Procura a paz. Procura, então, acabar com os ânimos acirrados. Procura ser equilibrado. Se você é pacificador, você está no caminho certo. Se você procura a paz. Não a paz que o homem aí tente vender, às vezes até através de guerras. Não é isso. É a paz através do amor. Através de amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo é a ti mesmo. Vamos seguindo. Parece que esse é o nono, ou a nona, aliás, o oitavo, bem-aventurados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perseguição por estar defendendo o inocente, por estar defendendo o evangelho, por estar fazendo aquilo que agrada a Deus. E quantos sofrem essa perseguição, não é verdade? E por fim, bem-aventurados sois vós quando vós injuriares e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa do meu nome ou da minha causa. Isso é o que mais existe, né? Por conta do nome de Jesus, nós somos realmente aí vilipendiados, sofremos uma série de perseguições e de males, etc. Mas nós temos a recompensa, porque Deus está conosco, está vendo tudo e nos dará a grande vitória. Então você é feliz se faz tudo isso que Jesus recomendou aqui. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima.